Isso é muito importante. Eu tenho que ser sóbrio para saber o que é certo e o que não é. Porque quando eu não estou sóbrio espiritualmente, eu posso entrar em coisas que não devo. Eu posso não estar reconhecendo o mal. E aí eu vou lembrar de quando a gente enche a cara, você reconhece o mal? Pelo contrário. Parece que o mal vai só te puxando e você vai entrando cada vez pior. A Bíblia fala disso, tá? A Bíblia fala que o vinho, quando uma pessoa começa a tomar muito vinho, o vermelho do copo começa a rodar. Precisa tomar cuidado, tá? Mas vamos lá. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem? Os olhos vermelhos. Olha como é que começa a história. Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando o vinho misturado. Olha agora onde ele vai. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Eu sei o que é isso. E quem faz uso de bebida, quando não tem nenhuma sobriedade para isso, e não tem entendimento nenhum, ele vai aí. Ele vai aí. Para quem são as pelejas, as brigas, os machucados? Quantas pessoas que não, por causa da bebida, quantas mulheres que apanham e sofrem por causa da bebida? E muitas delas caladas pela vergonha. O mundo maligno, o ser humano, quando não trocar a natureza e o coração, está sujeito a tudo isso. Quantas brigas que não há? Quantas pessoas não se matam? Quantas pessoas não se tornam extremamente violentas? Quantas pessoas que quando bebem, começam a olhar para a mulher do outro e mexer com as mulheres do outro, e aí a briga vem, e aí tudo é uma bagunça. O diabo vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então cuidado. Sobriedade espiritual e a sobriedade física é uma coisa que eu recomendo para todos nós aprimorarmos isso. Então a sobriedade espiritual, eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Eu preciso saber. E não falta orientação do Senhor para isso. Não falta. Quer ver? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. Vamos ver a Bíblia viva? Deixa eu ver, fiquei curioso. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Eu vou dizer mais uma vez, eu acredito, olhando para cada um de vocês, eu acredito que todos nós sabemos, na grande maioria, o que é certo e o que é errado. Eu acredito nisso. Tá? Então, se a gente não sabe, tem que procurar saber. E aqui, o texto vai chegar para falar isso para nós. Tem que procurar, então, entender. Vamos lá. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Então, aí eu não vou citar nada aqui. Já falei muito de mim aqui. Tá? Mas prazer do mundo aí não falta. Tá? Mas quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. Porque aqui, meu amado, quando a gente abre a Bíblia, o que está acontecendo? A exposição da tua palavra dá luz. A palavra é luz. Então, se você realmente não teve uma experiência real com Cristo, e você ama a luz, e quer sempre mais da luz, uma hora não aguenta. Uma hora não aguenta. Porque a luz, o autor vai falar que na luz tudo manifesta. Não dá para esconder. Aí a gente tem que viver diante do Senhor, sem cera. Somos o que somos. Tá? Por isso que é maravilhoso você viver sempre buscando a luz da palavra na tua vida. Para que você seja a luz. Para você viver a verdade. E deixar de viver coisas do mundo. O nosso prazer está no Senhor. Vamos lá, vamos no verso 14. É por isso que foi dito: desperta você que está dormindo. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo iluminará você. Aqui existem grupos ali, ó. Grupos ali. Alguns estão meio que dormindo. Então precisa, acorda aí. Acorda aí. Por isso que às vezes não tá legal. Então acorda aí. Outros precisam ser levantados dentre os mortos, porque ainda não nasceu de novo. Levanta-te dentre os mortos. Creia que Jesus te atraiu. Creia que você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele. Creia que agora você tem vida. Então sai da morte. Sai da morte. Por isso que ele está falando para a igreja. Ou para a comunidade. Porque na comunidade, é claro, sempre terá aqueles que estão chegando
e que ainda não tiveram experiência, ele estava dizendo, você que está aí, ouvindo, e não tomou uma posição ainda, então, levanta-te dentre os mortos, porque você às vezes está vivendo, você gosta de estar aqui, mas você gosta das coisas do mundo, e não dá para ter dois senhores, então, sai disto. Cristo iluminará você, Cristo dará a você a vida, tá? E aí depois fala o quê? Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. Está chamando a gente para... o nosso comportamento é muito importante. A outra versão, a versão corrigida, olha lá como é que ele fala, ó. Vede prudentemente como que vocês estão andando. Não como nécios ou como loucos, mas como sábios. O versículo seguinte dessa versão vai falar assim, remindo o tempo. É o outro, quer ver, ó? É o 16 agora. Não. Olha lá, remindo o tempo. Porque os dias são maus. Vamos ver a Bíblia viva aqui que fala no remindo o tempo? Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Porque os dias são maus. Olha o que é remindo o tempo. O que nós estamos fazendo aqui? Remindo o tempo. Cada oportunidade que a gente tem de fazer o bem. O melhor bem que a gente pode fazer para nós é a palavra, é Jesus. Oh, louvado seja o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Olha que lindo. Juntos. E aí ele vai falar no versículo 17. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Talvez a outra versão seja mais clara do que isso. Olha só. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então vamos lá. Para a gente encerrar hoje e começar a quinta que vem. Qual é a vontade do Senhor para o nosso trabalho? Qual é a vontade dele? Que te vem à mente ou está dentro de você a palavra de Deus, porque ela fala sobre isso. Qual é a vontade de Deus para mim no meu trabalho? Qual é? Existem algumas coisas, mas a que mais me salta a cabeça. Tudo que você for fazer, faça de todo o teu coração como ao Senhor e não como aos homens. Vós servos, agora eu estou colocando por minha conta aqui, você que é um funcionário, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E olha o que ele fala agora. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Qual que é a vontade de Deus então para o meu trabalho? Amanhã como é que vai ser o seu dia de trabalho? O melhor dia que você vai fazer, o melhor que você puder. E segunda-feira, para quem não trabalha sábado, melhor do que foi o... Entende? Qual é a vontade de Deus para os pais? Com relação aos seus filhos. Vós filhos, obedeçam em tudo aos nossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quer agradar ao Senhor? Obedeça a teu pai e tua mãe. Sem discutir. Obedeça. E agora, olha só o que o pai tem que fazer no 21. Vós pais, agora é para nós. Não irritem os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então existe orientação para todos. Eu tenho que ter o cuidado para que meu filho não perca o ânimo de não irritar ele. Olha que sabedoria que tem que ter para isso, hein? Eu que já sou meio... Mas tem que lembrar que não sou eu, é Cristo em mim. Então é sabedoria para saber lidar no relacionamento. E aí, o que eu devo fazer com relação a isso? Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do trono da tua graça para poder viver com meu filho, ser um exemplo para ele e não me irritar. E não irritar ele. Tá? Eu não sei fazer isso, mas é sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra que eu lanço a minha vida para que o Senhor me use para que eu não irrite meu filho. E quando acontecer, lembra de fazer isso. Ô meu filho, vem cá. Papai excedeu aqui, me perdoe. Qual é a vontade de Deus para o teu casamento? Vamos continuar a semana que vem. Quinta-feira que vem. Entende como é que a gente tem que saber a vontade de Deus? A gente tem que aprender. Coisas básicas. Não falando de coisas básicas, gente. Família, trabalho. Básico. Qual é a vontade de Deus para você na igreja? Ó, que bonito. Qual é a vontade que Deus mostra para mim dentro do corpo de Cristo? Ó. Vamos ver domingo, quinta que vem? Convido vocês. Amém? Então vamos orar.